Oi, queridos, vamos verificar como ficou? Tranquilo. Se nós temos que a velocidade aumenta até o ponto T1 de uma maneira normal e ao chegar na temperatura 1, esse aumento vertiginoso revelou o quê? Revelou uma reação química altamente explosiva. A velocidade na temperatura constante aumentou demais. Ela explodiu. É uma reação explosiva. Esta segunda questão, ela está no conceito do que é velocidade. A velocidade de uma reação química vem a ter com a variação da quantidade de matéria. Variação. Não é apenas a quantidade de mol, é a variação no intervalo de tempo a estar sendo considerado. Bom, qual é o tempo que nós vamos considerar? Nós vamos considerar um tempo que vai do 0 até o quarto minuto. Do 0 ao quarto minuto, porque é neste intervalo de tempo que nós temos uma quantidade de matéria bem determinada, uma variação bem determinada. Estou escolhendo aumentar do 0 a 4 e estou escolhendo, por isto, a variação de 6 para 2, como poderia ter escolhido uma variação de tempo de 2 para 4, aonde eu escolheria obrigatoriamente uma variação que teria acontecido de 4 para 2. A variação de quantidade de matéria de 4 para 2 há que ter o mesmo resultado ao ser dividido pela variação de tempo de 2 para 4. Como também, naturalmente, poderia considerar a variação de tempo de 0 para 2, desde que eu considere a variação de quantidade de matéria de 6 para 4. Bom, considerando do início ao quarto minuto, temos uma variação de tempo de 4 minutos. E a variação da quantidade de matéria, como você sabe, é do final para o início. Então, temos uma variação de matéria correspondente a 4 mols. Como a quantidade final diminuiu, a variação da quantidade de matéria é negativa, no sentido de que a quantidade de reagente está diminuindo. Com que velocidade o reagente diminui? O reagente está diminuindo numa velocidade de 1 mol por minuto. A indicação do sinal negativo, na verdade, não se leva em conta, mas, a rigor, a velocidade é negativa. É com esta velocidade que o reagente está desaparecendo. Teremos oportunidade de, na última questão, verificar o posicionamento esquerda e o posicionamento à direita. A quem está sendo determinada a velocidade estar à esquerda, vai sempre dar um sinal negativo. E quem está à direita, sempre um sinal positivo, porque vai ser com a velocidade com a qual ele está se formando. É a ideia do sinal. Muito bom. A questão seguinte do Enem. A determinação da velocidade média. A velocidade média há que levar em consideração todas as velocidades de todos os veículos que estão sendo analisados. Naturalmente, eu tenho que levar em conta os 5 veículos que trafegam com a velocidade de 20 km por hora. Então, é 20 km por hora multiplicado por 5, que é a quantidade de veículos com essa velocidade, somado com
os veículos que trafegam a 30 km por hora. E são um total de 15. 15 veículos que trafegaram a 30 km por hora. Naturalmente, você deve ter desprezado a unidade quilômetros por hora, porque na pressa o que interessa é o produto que soma aos outros produtos. E, na média, é que nós pretendemos. Bom, temos então 40 km por hora, que foi a velocidade utilizada por 30 veículos. 30 veículos estão trafegando naquele ponto de radar a 30 km por hora. Perdão, 30 veículos que estão rodando a 40 km por hora. Somado com a grande maioria, que é a quantidade que tira o pé, porque, como escutamos, a velocidade permitida era 55 km por hora. Então, a grande maioria trafega, a grande maioria quer dizer 40, trafega na velocidade, quase velocidade máxima, 50 km por hora. 6 veículos trafegaram a 60 km por hora. Estes estão sujeitos a levar multa por estarem ultrapassando a velocidade permitida naquele local. Mais 3 veículos, estes seguramente vão ser multados. 3 veículos que trafegaram aonde a velocidade máxima permitida era 55, trafegaram a 70 km por hora. Como se trata de uma velocidade média, eu terei que fazer a divisão desses totais de velocidades dividido pelo total que trafegou. E quantos foram os que foram analisados? Foram 5, com 15, 20, com 30, 50, com 40, 90, 96, 99, 100. Estamos analisando a velocidade média de todos eles, dividido por 100. Estas contas chatinhas, por sinal, vai dar, me permitam, eu já fiz a conta para você também, dá 4.400. 4.400 km por hora, a unidade é km por hora, dividido por 100. Vai me dar, então, como resposta, 44 km por hora, como sendo a velocidade média. A velocidade média atendeu o objetivo do trânsito, que era fazer com que trafegasse naquele ponto abaixo de 55 km por hora. Naturalmente, logo ali na frente, aumenta novamente a velocidade. Bom, a questão de mais relevância é esta que o aluno fez os dados da experiência que foi elaborada. E de uma maneira muito inteligente. Nós temos que analisar, em primeiro lugar, sempre o balanceamento da equação, que nesse caso não veio já com os coeficientes. Para isso, o balanceamento inicial é feito por tentativas, aonde temos uma pequena dica. Aliás, estudamos a fundo todos os balanceamentos. Basta procurar lá na lista das aulas. Vemos que a quantidade de hidrogênio da esquerda e a quantidade de hidrogênios da direita é a maior. Então, se eu pegar o número de átomos de hidrogênios da esquerda que estão de índice e passar numa estratégia experimental de coeficiente para
a molécula que tem hidrogênios à direita e fizeram a mesma coisa. Se o número de átomos de hidrogênio da molécula da direita passar para coeficiente da molécula que tem hidrogênio na esquerda, será resolvido o problema. O problema está resolvido porque, se em uma molécula de amônia temos 3 átomos, em 2 moléculas terei 6. Se em uma molécula de hidrogênio eu tenho 2 átomos, em 3 terei 6. Uma vez que a quantidade de hidrogênio está resolvida, resta-nos apenas a quantidade de nitrogênio. Isso se resolve com uma quantidade. Pronto. Este balanceamento por tentativas foi suficiente. E agora vamos à festa. É festa, porque tudo que acontece obedece à proporção dos coeficientes. Aliás, os dados iniciais são aleatórios. Essa experiência foi feita começando com 10 mols de amônia. Podia ter sido começado com um valor diferente. Se o número inicial é aleatório, os números que vêm da reação são obrigatoriamente proporcionais em mols aos coeficientes da reação. Por isso, eu posso pensar que se no início, no instante zero, eu tenho 10 mols, no 20º minuto, quanto que eu tenho? Eu tenho 6. Ora, se de 10 mols passou para 6, nós temos uma variação da quantidade de matéria correspondente a 4. 4 mols foram os mols que reagiram do NH3, a substância amônia ou gás amoníaco. Se houve um ΔN de 4, haverá um ΔN proporcional entre os demais. Mas qual é a quantidade que vai ser nos demais? Partimos da ideia elementar. Se a quantidade de reagente é aleatória, a quantidade de produto, meu amigo, ela é obrigatoriamente 0. Porque se nós estamos no início do processo, no início não há produto. O produto passa a existir no instante que a reação começa. No caso da amônia, da sua decomposição. A decomposição da amônia, ela só vai iniciar a partir de que os 10 mols comecem a diminuir. E se houve uma diminuição de 4 mols nesses 20 minutos, a diminuição de amônia vai indicar uma produção de nitrogênio obedecendo à proporção. No intervalo de tempo de 0 a 20, a produção de nitrogênio terá que obedecer à proporção e vai ser a metade. A metade será de quanto? A metade de 4 serão 2. Então, eu posso afirmar que se a variação de nitrogênio foi de 2, é 2 a quantidade correspondente à letra F. Eu terei produzidos 2 mols de nitrogênio, porque na mesma variação de tempo, eu tive a decomposição de 4 de amônia. Se houve a decomposição de 4 de amônia, houve a produção de 2 mols de nitrogênio. Da mesma forma, se a variação de amônia foi de 4 e a produção de nitrogênio foi de 2, qual vai ser a quantidade de hidrogênio? A quantidade de hidrogênio, ela obedece à proporção. Só que nós vamos usar de uma pequena malandragem. Nós não vamos nos perguntar da relação de amônia
para hidrogênio. Por quê? Na relação da decomposição de amônia para a produção de hidrogênio, eu tenho o inconveniente dos coeficientes 2, 3, que na verdade teria que ser então 3 meios ou 1,5. Nós vamos espertamente nos ater a uma relação mais simples. Qual é a relação mais simples? Ao invés de ser 3 meios envolvendo os coeficientes 2 e 3, nós vamos trabalhar com o coeficiente 1 para o coeficiente 3. Então vamos nos perguntar se a variação de quantidade de matéria de nitrogênio no intervalo de tempo até o 20º minuto foi de 2, qual vai ser o ΔN, isto é, qual vai ser a variação de matéria do início até o 20º minuto para o elemento hidrogênio. A variação será o dobro de 2. E o dobro de 2 será de quanto? Será de 4. Então, esse 4 vai ser chave na nossa resposta. Por quê? Houve diminuição de 4, que está dada na questão. Houve aumento de 2, que é proporcional. E houve aumento de 4, porque é o dobro do aumento que houve para o nitrogênio. Podemos, então, responder as perguntas de que A são 0 mols, B são 0 mols, C. Quanto que será o C? O C é a proporção, que agora, então, podemos responder, é 4. A proporção foram 4 mols. E qual é a proporção de a produção de nitrogênio? A produção foi de 2 mols. E qual é a produção proporcional de hidrogênio? É de 4 mols. Reage obedecendo a proporção molar indicada pelos coeficientes. Muito bem, a letra F. A letra F, se houve uma produção de 2, no 20º minuto nós temos 2 mols de hidrogênio. E no 20º minuto temos, se houve uma produção de 4, 4 mols será a quantidade que eu tenho no produto de hidrogênio. O cálculo da velocidade nos mostra a velocidade de nitrogênio que está se decompondo e a velocidade de hidrogênio que está se produzindo, está se compondo. Muito bem, então utilizaremos a nossa velha expressão de que será a variação de mol pela variação do tempo. A variação do tempo será de 20 minutos. Nos dois casos, a velocidade é calculada no espaço de tempo de 20 minutos. E a quantidade que reagiu. No caso da amônia, de 10 que eu tinha para 6, eu terei que utilizar a quantidade final menos a quantidade inicial. Conferindo as respostas, a variação de mol, no caso da amônia, foi de 4 para 10 menos 4 mols, por 20 minutos dá 1/5. 1/5, 0,2. O negativo de um número pequeno para um número grande é por conta da sua decomposição. Então é com essa velocidade que a amônia está se decompondo. Por acaso, os números iguais, 4 para 0, dando novamente a variação de 4 mols, de forma positiva, porque é um número maior menos um número menor. 4 mols por também 20 minutos nos dá mais 0,2. Velocidade segundo a qual o hidrogênio está sendo produzido. Química. Química é fácil. Tote ao seu dispor.